Meu querido, eu tenho muita alegria de te dar essa aula. Ela vai ser ótima e vai ter muitas consequências práticas no dia a dia. Você já vai ver. A aula é sobre o deslocamento de equilíbrio. Sim, porque nós já vimos que quando um reagente dá o produto e numa reação reversível o produto devolve o reagente, no instante em que a velocidade da reação direta se torna igual à velocidade da reação inversa, a gente diz que o sistema alcançou equilíbrio. Por que alcançou equilíbrio? Porque a quantidade de reagente vai diminuindo até chegar no tempo número 1, aonde a concentração fica constante. Então, observando o que eu estou dizendo e observando esse gráfico, eu posso dizer que no instante T1, a concentração estabilizou. A concentração do reagente foi diminuindo, porque tinha bastante reagente, e ficou constante. No instante em que o produto que não havia começou a haver, e no instante T1 também ficou constante. Então, do instante T1 ao instante T2, as velocidades ficaram iguais. A velocidade 1, sendo igual à velocidade 2, alcança o equilíbrio. E alcançar o equilíbrio significa ficar constante a quantidade, tanto daquele que reage para a direita, quanto aquele que começou a reagir para a esquerda, o chamado produto da reação direta. Bom, se o equilíbrio é alcançado com a igualdade das velocidades, o que é deslocar equilíbrio? Desloca o equilíbrio quando eu faço com que a velocidade 1, que era igual à velocidade 2, que fique diferente da velocidade 2. Como eu estou observando nesse desenho. No instante T2, vai acabar o equilíbrio. Por que eu sei que acabou o equilíbrio no instante T2? Porque a quantidade de reagente começou a subir. Se a quantidade de reagente começou a subir, não é mais constante. Se não é mais constante, eu posso dizer que a velocidade 1 é diferente da velocidade 2. É diferente e a favor de quem? Quem é que tem maior velocidade? Vamos então começar do início. No início da reação, a velocidade 1, que é a velocidade do reagente da reação direta, tem uma velocidade maior do que a velocidade 2. Mesmo porque nem existe velocidade no começo. Só existe velocidade de reação depois que se formar o produto. Bom, no instante inicial, a velocidade 1 é muito grande porque tem bastante reagente. E a velocidade caiu até ficar igual. No instante que ficou igual, estabilizou a concentração. A velocidade 2 começou a subir, começou a haver produto. Havendo produto, vai haver produção de reagente. Então, quando a concentração de reagente cai, é porque a velocidade 1 é maior do que a velocidade 2. Contrariamente, do instante T1 para o instante, do instante T2 para o instante T3, eu estou vendo que a quantidade de reagente está aumentando. Então, é óbvio que as velocidades são diferentes. Elas são diferentes, mas quem é que terá maior velocidade? Nesse momento, a velocidade passou a ser maior para V2. A velocidade 2 começou a aumentar. Se a velocidade 2 ficou maior, porque você deslocou o equilíbrio, e deslocar o equilíbrio é fazer com que as velocidades tornem-se diferentes.
A velocidade 2 ficou maior de produzir mais reagente. Por isso que a quantidade de reagente aumenta. O que será nesse gráfico o tempo, o instante T1? O instante T1 é o instante em que a quantidade de reagente estabilizou. Estabilizar a quantidade ou manter constante a concentração do reagente é estar em equilíbrio. Então, sabe o que é o instante T1? É o início do equilíbrio. É o início do equilíbrio. O equilíbrio químico foi alcançado. Por que o equilíbrio químico foi alcançado? Porque a velocidade 1 ficou igual à velocidade 2. Como é que eu sei que a velocidade 1 ficou igual à velocidade 2? Porque a concentração ficou constante. Esta é a lei. Quando as velocidades forem iguais, a quantidade de reagente para de diminuir, para de aumentar. A quantidade de produto para de aumentar, para de diminuir. Fica constante, a ponto que nós fazemos a constante de concentração. Se no instante T1 começou o equilíbrio, o que é o instante T2? O instante T2 é o fim do mesmo equilíbrio. O equilíbrio químico vai estragar, vai acabar no instante T2. Por que eu sei que no instante T2 o equilíbrio chegou ao fim? Porque a quantidade de reagente deixou de ser constante. A quantidade do R começou a subir, a quantidade do P começou a descer. E aí então a perguntinha: o que está acontecendo nesse intervalo de tempo, do tempo 3 menos o tempo 2? Nesse intervalo, do ponto 3 menos o ponto 2, o que está acontecendo? Está acontecendo que as velocidades são diferentes. Eu estou estragando o equilíbrio. O equilíbrio se mantém quando há constância na concentração. Quando a concentração deixa de ser constante, é porque houve alteração na velocidade. Alguma velocidade é maior que a outra. Houve descompromisso na concentração. Houve alteração na concentração. É que no instante 2 para o instante 3 está crescendo a quantidade de reagente. E quando é que a quantidade de reagente vai crescer? Se a quantidade de produto trabalhar mais. Se a quantidade de produto produzir mais R, claro que o R vai aumentar. Então, eu tenho dois desequilíbrios. Acabou o equilíbrio até o T3, a velocidade 2 é maior. A velocidade 2 é maior porque a quantidade de reagente está aumentando e a quantidade de produto está diminuindo. Até chegar no T3. O que acontece no T3? No T3 é novo início de equilíbrio. É o novo início de equilíbrio. Eu vou criar uma situação de equilíbrio novamente. Aquele equilíbrio que tinha se estabelecido e que eu estraguei, depois de um certo tempo, vai voltar a ser equilíbrio novamente. Como é que eu sei? Ora, eu sei porque está associado à igualdade da velocidade, à permanência da concentração. Este segundo gráfico, vamos admitir novamente o R e novamente o P, que estarão reagindo, o R, reagente da reação direta, e o P, reagente da reação inversa. E estou percebendo novamente que a velocidade 1 é maior do que a velocidade 2. Por que a velocidade 1 é maior que a velocidade 2? Porque a quantidade de reagente que começou naquela quantidade, aquela quantidade de mol por litro, diminuiu. Se a quantidade de reagente diminuiu, é porque ele está trabalhando muito, está diminuindo para dar o produto. Produto esse que fica feliz, porque não tinha nada, vai aumentar. Então, começa a reação com velocidade 1 maior que a velocidade 2
para ter produto, porque no início só tinha reagente. No instante em que eu vejo a permanência da concentração, o número de mol por litro estabilizou. Ora, quando é que a concentração do reagente fica constante? Quando é que a concentração do produto fica constante? Só quando atingiu a igualdade das velocidades. E atingir a igualdade das velocidades significa ter atingido o equilíbrio. Agora, na base do espírito de porco, só para esculhambar, eu vou estragar o equilíbrio. E o que quer dizer estragar o equilíbrio? É deslocar. Aqui eu desloquei a favor do R. Aqui eu vou deslocar a favor do P. Por que a favor do P? Porque o P estava numa quantidade X mol por litro. E agora eu vou fazer um novo equilíbrio em nova quantidade. Bom, para deslocar o R para uma quantidade menor e em compensação para o P numa quantidade maior, qual é a saída que eu vou ter? É deslocar. Aqui eu desloquei a favor do R. Aqui eu vou deslocar a favor do P. Por que a favor do P? Porque o P estava numa quantidade X mol por litro. E agora eu vou fazer um novo equilíbrio em nova quantidade. Bom, para deslocar o R para uma quantidade menor e em compensação para o P numa quantidade maior, qual é a saída que eu vou ter? Eu vou ter a saída de que se o R vai diminuir, para que a quantidade R, que estava constante, para que ela volte a ficar constante em número mais baixo, toda vez que o reagente diminui, é porque ele está com velocidade maior. Se a quantidade do R vai diminuir mais um pouco, a velocidade 1 vai ser novamente maior que a velocidade 2. E no instante T3 vai novamente estabilizar. A quantidade de R vai ficar parada e a quantidade de P vai ficar parada. Toda vez que ficar constante, essa palavra correta, as velocidades ficarem iguais. Meu querido, agora eu quero te convidar para pensar comigo. Do instante em que estava do equilíbrio para o novo equilíbrio, então estou falando desse trecho do T1, que tinha alcançado equilíbrio, até o novo equilíbrio. Eu estou tentando falar desse tempo que passa do T1 até o T4, T5, até lá para frente. Havia um equilíbrio, eu estraguei o equilíbrio para ficar um novo equilíbrio. Quem é que levou vantagem nesta desequilibrada até nova equilibrada? A mesma pergunta eu vou fazer para esta figura. O que foi que aconteceu do equilíbrio que tinha acontecido no T1 para o novo equilíbrio que se reestabelece a partir do T3? Então, se eu começar a estudar do T1 para o T4, T5, para frente, o equilíbrio que estava acontecendo desequilibrou, ou a palavra certa é deslocou. O equilíbrio que eu vejo daqui deslocou a favor do produto ou deslocou a favor do reagente? Na primeira figurinha, o que tu acha? Se deste equilíbrio, o desequilíbrio, escuta minhas palavras, o equilíbrio, o desequilíbrio e o equilíbrio, entendeu? Estava equilibrado, eu desequilibrei e voltou a equilibrar. Quem é que foi o beneficiado do equilíbrio para o desequilíbrio, para o novo equilíbrio? Quem foi o beneficiado? O reagente. Por quê? Porque o novo equilíbrio se restabeleceu em quantidade maior. Então eu vou poder dizer que o equilíbrio que sofreu desequilíbrio e que voltou para equilíbrio foi um deslocamento para a